Graça e paz, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos ao meu canal CCD Conversa com Deus. Meu nome é Sandro Silva. Amém. Que Deus abençoe a todos. Que possamos ter bom ânimo sempre, perseverar constantemente. Não é fácil, tá? Mas eu acho que com a fé que nosso Deus, Senhor nosso Jesus Cristo, deposita em nós e a esperança, a gente consegue alavancar e nos desvencilharmos daquilo que nos puxa para baixo, nos causa desânimo, até mesmo vitupério. Mas quando eu falar vitupério, eu quero dizer que é com Deus que nós estamos passando todo o vitupério, tá? Se eu falar sofrimento, é sem Deus. Então o vitupério seja sempre com a companhia a qual nós nos satisfazemos em ter. Amém, irmãos? Eu trago para vocês hoje a palavra de Romanos, capítulo 1, tá bem? Neste capítulo, a palavra, eu quero primeiramente falar a respeito dela, tá? Dizer uma meditação que eu tive. Não necessariamente foi dentro das normalidades, né? Uma vez que o capítulo 1 de Romanos, ele trata da questão de identificar uma resposta às questões homossexuais, homoafetivas, do porquê que isso acontece, né? É muito importante nós termos aí essa visão dentro desse questionamento em Romanos 1, tá bom? Então eu colocaria o capítulo, o nome desse capítulo, sendo assim, a culpa do homem, né? Porque são eu diria, duas questões fundamentais aí. A primeira é que nós verdadeiramente não conhecemos Deus, nem muito menos entendemos a sua inigualável, inquestionável grandiosidade, tá? Eu falaria dessa forma. Por quê, meus irmãos? Vejam só. Se eu salvo engano aqui, no capítulo 23. Vou começar no 21 aqui, só para fazer a leitura e a reflexão vai acontecendo, ok? Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, tornaram-se vãos em seus pensamentos, e seu coração insensato se obscureceu. Professando serem sábios, tornaram-se nécios, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Essa transformação da imagem de Deus incorruptível, transformando-o em homem corruptível, foi o que afundou, naufragou a nomenclatura homem, né? Ser humano. Por quê? Porque, vejam só, meus irmãos, quando nós verdadeiramente, indubitavelmente falando, cremos em Deus ou dizemos que cremos em Deus, nós temos entendimento da sua grandiosidade. Temos entendimento da sua ira, do seu amor. Temos entendimento de que Ele é soberano, Ele é todo
poderoso. Ele é o Senhor dos senhores. E tendo isso como fundamento, quando eu mergulho assim então na palavra, eu jamais, por livre e espontânea vontade, vou fazer aquilo ou me comportar diferente do que o Senhor, meu Deus, diz para que eu me comporte. Diz para como eu tenho que agir ou falar, né? Porque eu tenho o temor e também o tremor. Claro que quando eu coloco essas duas palavras, temor e tremor, eu trago declarativamente falando a menção de que eu sou temente a Deus, embora saiba eu que Ele pode fazer assim para que eu deixe de existir, mas eu o amo e o reverencio em função disso. Não porque Ele pode todo e qualquer mal contra mim fazer, ou me fazer sumir da existência, mas porque eu faço reverência a Ele, porque Ele é o meu Criador e eu o glorifico por Ele ter me criado, para que assim eu possa servi-lo da melhor forma possível. Só que aqui em Romanos, neste trecho, especificamente falando, desde o versículo 21 até o 25, por assim dizer, Paulo mostra que as pessoas subverteram a ideia de Deus incorruptível em homem corruptível. Subverteram aí a ordem, adorando ao homem, adorando as coisas do homem, que este é único e suficiente. Não Deus, mas Ele é único e suficiente. A soberba garantiu a esses a condição de sofrer com a punição imputada por Deus para estes que têm esse tipo de pensamento, de remover Deus de seu ponto mais alto, de sua colocação, de seu posto de autoridade, e colocando o homem no lugar. E por essa razão, Deus os colocou dessa forma, dizendo assim, ó, por isso Deus os entregou às paixões vergonhosas, pois até suas mulheres mudaram o uso natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. E de modo semelhante também, os homens, deixando o uso natural da mulher, inflamaram-se em seus desejos lascivos, uns para com os outros. Veja que uma explicação racional para se responder a essa questão tão polêmica, né, por assim dizer. Mas aí digamos, mas e aqueles que nasceram assim, né, dizem, né, assim, né? Aqueles que nasceram assim. Bom, Deus sabe de todas as coisas, meus irmãos. Em vão, com certeza, assim Ele não imputou, né? Temos que ter esse discernimento, essa ideia, né? Por quê? Porque nós não sabemos de todas as coisas, não somos nós detentores, não somos nós Deus. Ele é Deus, Ele pode tudo e todas as coisas, por assim dizer. Amém? Espera aí, rapidinho. Então, meus irmãos, voltando ao assunto, essa explicação
nos faz então entender por que foi imputado, né, por Deus tamanho castigo a essas pessoas, né? E ao mesmo ponto, né, dizemos, mas são tantas outras pessoas que também se comportam dessa forma, mas que também não foram imputadas. Talvez porque só externam um sentimento mundano. Não necessariamente esse tipo de comportamento tem raiz ou é enraizado dentro do coração da pessoa. Ou seja, ela está em um processo no qual mais à frente pode ser ou não, também nós não somos nós detentores do que realmente é ou vai acontecer com essa pessoa, ela vai ter um esclarecimento, né? E vai retornar aos caminhos de Deus, porque creio que esse é o objetivo de todos nós, né? Nos alinharmos com os planos ou planejamentos de Deus, fazermos sempre o nosso melhor, buscar o nosso melhor com o auxílio, o amparo de nosso Senhor, para que as coisas possam sempre ser da melhor forma possível.